Olá, meus amigos! Hoje vou apresentar a você o Teorema de Arquimedes. Vamos falar de empuxo. Dá uma olhada. Dizemos que quando um corpo está dentro d'água, a água faz força nesse corpo. Mas repara de que forma isso ocorre. Dizemos que em cada ponto de contato entre o corpo e a água faz força no corpo. Só que existe aqui uma certa diferença entre essas forças. Dizemos que existe diferença de pressão entre esses dois pontos aqui. Repara, o ponto mais alto do corpo e repara nesse ponto mais baixo. Aqui, se você parar para analisar exatamente na água, existe uma diferença de pressão. Diferença de pressão que surge a partir da diferença de altura. Dizemos que, num líquido, quanto mais baixo estiver, maior é a pressão daquele ponto. Então, presta bem atenção. Dizemos que aqui, a pressão no líquido é maior do que aqui. Só que pressão é força sobre área. Então, pressão maior, eu tenho força maior. Repare, então, que na parte de baixo, as forças que o líquido faz no corpo são maiores do que as forças que o líquido faz no corpo na parte de cima. Na parte de baixo, empurrando para cima, eu tenho forças que são maiores do que as que empurram para baixo. Qual é a conclusão que a gente chega? Se quem está puxando para cima é maior do que quem puxa para baixo, só tem uma solução. Temos então uma força resultante que o líquido exerce no corpo. A resultante das forças que o líquido faz no corpo aponta para cima. Tem direção vertical e sentido de baixo para cima. E damos ao nome a essa resultante de empuxo. O módulo desse empuxo é exatamente igual ao peso do volume de líquido deslocado, que pode ser descrito como a densidade do líquido, o volume, reparem amigos, é o volume submerso vezes a gravidade G. A bexiga natatória é o órgão que regula a flutuação do peixe. Repara como é que ela funciona. Temos aqui uma situação em que o peixe resolve subir. O peixe está a uma determinada profundidade e ele quer subir. Olha só o que tem que acontecer. Dizemos que o peso do peixe se mantém constante. O peso depende da massa e da gravidade. São dois valores que para o peixe se mantêm constantes. O peixe, então, vai ter que alterar o seu empuxo. Ele faz o empuxo crescer, repare, empuxo maior que o peso, o corpo começa a subir acelerado. O peixe querendo descer, ele vai e altera o seu empuxo. Ele diminui o valor do empuxo. Empuxo pequeno, repara, peso maior que o empuxo, ele começa a descer acelerado. E se o peixe quiser se manter numa determinada profundidade, se o peixe quiser continuar em repouso, dizemos então que o empuxo tem que ser rigorosamente igual ao peso. Tudo bem, a bexiga natatória então tem como função regular o empuxo no peixe. Mas de que forma ela faz isso? O empuxo depende do quê? Analisa comigo. O empuxo depende da densidade do líquido, que nessa situação que eu estou propondo é a mesma. Então, dizemos que esse empuxo vai depender fundamentalmente do volume submerso. Vai depender fundamentalmente do volume da bexiga natatória. Vamos então fechar o nosso raciocínio? O peixe quer subir. Se o peixe quer subir, ele joga ar para dentro. Joga ar para dentro e aí, ó, o volume da bexiga natatória começa a aumentar. Aumenta o volume da bexiga natatória, aumenta o empuxo e aí, empuxo maior que o peso, o corpo começa a subir. Tudo bem. E na situação oposta, esse peixe agora resolveu descer. Muito simples. Ele joga o ar para fora. No que ele joga o ar para fora, a bexiga natatória ela contrai. Bexiga natatória contraiu, repara, volume submerso está diminuindo. Volume submerso diminui, eu digo que o empuxo diminui. Diminui até que o peso fica maior que o empuxo. Peso maior que o empuxo, o peixe começa a descer. E, para fechar, numa situação de equilíbrio, a bexiga natatória regula aquele tamanho ali para que o empuxo seja rigorosamente igual ao peso. E aí garanta que o peixe fique em repouso. Amigos, essa foi mais uma dica. Um grande abraço para vocês e tudo de bom.